Olá, pessoal! Às vezes acontecem algumas situações traumáticas com a criança e você sabe como lidar com elas? Logo no início das aulas, uma professora me procurou dizendo que uma de suas crianças de apenas 3 anos tinha chegado das férias com uma grande novidade. Aconteceu um incêndio no prédio onde ela morava e essa criança precisou sair de casa correndo, passou por situações assim difíceis, viu muita gente se desesperando, né? A própria mãe, o próprio pai. E essa criança ficava incessantemente contando essa história em sala de aula, para todas as pessoas que chegavam, para os amigos, para ela mesma. E a professora pedia sempre para ela parar de contar essa história, né, que todo mundo já tinha ouvido. E ela veio me contar isso e perguntar, né, o que ela poderia fazer. E aí eu orientei a ela que o processo quando a criança passa por uma situação mais traumática é justamente o contrário. Os adultos, em geral, quando passam por situações traumáticas e mais difíceis, tendem a não querer falar sobre o assunto, justamente para não entrar em contato com aquele sofrimento, com aquela tristeza, com aquela dor que aquele acontecimento trouxe para eles. Mas é justamente o movimento contrário. Para a gente poder superar essa situação, a gente precisa falar sobre aquela situação. Falar, esvaziar. Quanto mais a gente fala sobre aquele assunto, melhor. Mais em contato a gente entra com essa emoção e essa emoção vai ficando cada vez mais fraca e a gente vai passando por essa situação com mais tranquilidade. A mesma coisa acontece com a criança. A gente precisa deixar que a criança conte quantas vezes ela sentir necessidade. A gente precisa deixá-la repetir, pedir detalhes, se interessar por aquela história, ter uma escuta atenta e acolhedora enquanto a criança estiver contando. Enquanto ela ainda precisar contar, a gente precisa ouvir. E foi isso que eu sugeri a essa educadora e é a dica que eu dou para você também. Pai, para você mãe, avó, professor, qualquer pessoa que saiba que uma criança passou por uma situação como essa, é importante a gente acolher. Vocês podem estar se perguntando aí, até que ponto a gente deve se preocupar ou não? Geralmente, o primeiro mês, logo após a situação, a tendência é que a criança repita isso muitas vezes. Com o passar de um mês, a tendência é que isso vá diminuindo a frequência, diminuindo a intensidade. O que a gente precisa perceber é se a criança está com algum comprometimento na sua rotina de sono, de interação com os adultos, de socialização, alguma mudança aconteceu no comportamento da criança, passado especialmente um mês após o episódio. Outro fator importante também é perceber se existe um sofrimento efetivo da criança quando ela conta a história. Muitas vezes a criança conta, mas não existe um sofrimento, especialmente depois de passado tantas semanas, né? Ela conta aquela história narrando o fato, mas não existe um sofrimento efetivo dela. Se a criança ainda, depois de passado várias semanas, ainda continua trazendo essa narrativa com o sofrimento, aí é importante a gente pedir uma avaliação para um profissional especializado, levar um psicólogo para que ele possa avaliar e orientar você como lidar melhor com essa situação. Espero que esse vídeo tenha ajudado você que esteja passando por uma situação semelhante com a sua criança. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe Estudos da Criança nas redes sociais.